E aí, tudo bem com você? Caso você não me conheça, meu nome é Bruno e nos próximos minutos a gente vai conversar a respeito de maturidade e crescimento espiritual. Eu vou colocar esse tema aqui para as pessoas que chegarem depois na live saberem do que a gente está falando. Maturidade e crescimento espiritual. A gente vai ver aí por meio da palavra de Deus como esses dois temas andam juntos, tá bom? E olha, a Maia entrou no começo da live hoje. Tudo bem? Tudo bem com você, gente? Se tem alguém novo aí, seja bem-vindo. Se você está vendo a gravação, seja bem-vindo também, se é a primeira vez que você está aqui. Vamos falar a respeito desse tema que é maravilhoso, que é maturidade e crescimento espiritual. As duas coisas andam muito juntas, muito juntas. E a gente vai saber melhor, por meio da palavra de Deus, como isso acontece. Para vocês que já estão aqui, vou dizer uma coisa. Eu quero que essa live seja uma conversa. Vocês estão muito presos ultimamente, estão comentando pouco nas lives. Fiquem à vontade, comentem, perguntem, questionem, fiquem à vontade. Eu não sou o dono da verdade. O que eu vou apresentar aqui, eu vou apresentar com base naquilo que eu tive contato na palavra de Deus. Se você tem uma visão diferente, se você tem uma visão que complementa aquilo que está sendo dito aqui, fique à vontade para dizer, tá? Não é um palanque aqui onde a pessoa que está com o microfone fala e as outras apenas obedecem. Isso aqui é uma conversa entre irmãos em Cristo, tá certo? Então comente, fique à vontade, testemunhe. Eu não sei se eu vou conseguir ler os comentários durante a live, mas na parte final a gente pode voltar nos comentários e ler cada um deles e assim por diante. Beleza? Vamos lá. Para começar a nossa conversa, vamos a um fundamento. Qual que é esse fundamento? Aqueles que estão em Cristo, eles são filhos de Deus. Primeiro ponto. Para embasar essa realidade, eu gostaria de ler uma passagem bíblica que fica em um dos meus capítulos preferidos da Palavra de Deus, que é Romanos 8. Vamos lá. Romanos 8, versículo 13. Não, versículo 14, começar do 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E essa expressão Abba, Pai significa papaizinho. É uma expressão muito, como que eu posso dizer, pessoal e em até certo ponto infantil, no sentido de uma criança falando para o pai, Abba, Abba, Pai, paizinho, papaizinho. E aí, olha só o que diz na sequência. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. E presta muita atenção no versículo 17. Se nós somos filhos, logo também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Essa passagem ela fala sobre várias coisas, mas uma coisa que é central aqui é que ela afirma que nós somos filhos de Deus. E afirmando que nós somos filhos de Deus, também afirma que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Em outras palavras, a gente vai receber a nossa herança de Deus da mesma forma que Jesus vai receber. A gente é um co-herdeiro, ou seja, um herdeiro que também é herdeiro. O herdeiro é Jesus e nós somos também herdeiros. Nós somos co-herdeiros. E isso é constrangedor. É constrangedor, sabe por quê? Porque se eu sou o seu irmão, a nossa herança não pode ser diferente. Ela é dividida em partes iguais. Então, se nós todos somos herdeiros de Deus, todos nós temos a mesma herança. Você compreende o tamanho disso? E uma coisa que eu fico me perguntando, e eu me perguntei quando eu parei para pensar a respeito disso como é que eu vou receber uma herança de Deus se a herança só é distribuída, só é partilhada depois que o dono da herança morre? Como é que isso vai funcionar? Se eu sou o filho de Deus e eu tenho uma herança nele, como é que eu vou receber minha herança
se ele nunca vai morrer? Como é que isso funciona? Pensa só. Para exemplificar melhor, vamos lá para Gálatas capítulo 4. Opa, já abri aqui na página. Olha só o que essa palavra diz e ela responde esse questionamento. Como você vai ter acesso à sua herança em Deus? Ó, muita atenção. Esse versículo é extremamente importante para esse tema. Digo que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Aqui, Paulo está falando a respeito de herança. Ele faz uma comparação entre a lei e a graça, entre o evangelho e a lei. E olha só o que o versículo 6 e 7 diz, confirmando aquilo que a gente leu inicialmente. Porque sois filhos de Deus. Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, ao qual clama, Abba Pai. Assim, já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro, feito herdeiro por Deus. Então, se você crê em Cristo, se você está nessa live, se você é uma das pessoas que está assistindo aqui, se você é uma pessoa que está assistindo a gravação, e você crê em Cristo, e você recebeu o Espírito de Cristo, esse Espírito clama a Abba Pai. E esse Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, somos formados herdeiros de Deus. Tá bom, Bruno, mas o que isso tem a ver com maturidade e crescimento espiritual? Tudo. Tudo a ver. Vamos lá. Se Deus não vai morrer e a nossa herança está nele, como é que a gente tem acesso a ela? Por meio da maturidade. Vou repetir o versículo 1. Digo que todo tempo o herdeiro é menino, que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Em outras palavras, você vai ter acesso à herança que você tem em Deus quando você tiver a maturidade necessária. Eu vou exemplificar isso. Eu tinha muita sede de aprender a dirigir. Muita. Eu tinha 14 anos, queria dirigir. Meu pai falava, não, filho, quando você tirar sua carta, você vai com esse carro aí para onde você quiser, esse carro é seu. Mas hoje você não pode, você não tem carta. Então você não pode. Eu enchia o saco do meu pai, enfim, ele deixava eu dirigir um pouco. Quando a gente ia lá pro interior de São Paulo. Aí eu dirigia um pouquinho e tal. Aí passava um tempo, eu pedia de novo. E de vez em quando eu ia dirigindo e meu pai falava a mesma coisa. Você não precisa ficar ansioso, porque esse carro é seu. Quando você tiver 18 anos, você vai poder ir para onde você quiser com esse carro. Mas hoje você não pode. O que aconteceu? Eu fiz 18 anos, tirei minha carta e então eu pude ir com o carro para onde eu queria. E eu peguei o carro, eu fui para cá, fui para lá e eu cansei de usar o carro de tanto que eu usei o carro. O que eu estou querendo dizer aqui? Tudo que é do pai é do filho. Tudo que o pai tem é do filho. O filho, naturalmente, quando o filho nasce, o filho já é herdeiro do pai. Ainda que ele não mereça tal herança, ele é. E quando o seu pai ele tem algo, ele muito provavelmente não vai privar você desse algo, até que você tenha responsabilidade suficiente para lidar com aquilo. Eu não tinha maturidade suficiente para lidar com o carro, mas depois que eu alcancei a maturidade necessária, eu tive acesso ao carro. Você está entendendo? Para exemplificar aonde eu quero chegar, eu gostaria de ler Efésios, capítulo 1, que é o livro seguinte, versículo 3. Olha só o que o texto diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que o texto basicamente está dizendo é, Jesus já te abençoou. Todas as bênçãos espirituais já foram destravadas para a sua vida, já foram lançadas para você. Elas estão disponíveis para você. É como se elas estivessem, se todas as bênçãos estivessem em uma conta. Imagine uma conta corrente. Essa conta corrente está no seu CPF, tem um cartãozinho com o seu nome, com um post-it escrito a senha do cartão, mas você não tem acesso ainda, porque você ainda não tem a maioridade. Você lembra? Já ouviu falar provavelmente nas famílias ricas, né? Que o pai ele vai fazendo uma poupança para o filho, vai colocando dinheiro lá para o filho, para quando o filho alcançar a maioridade, pagar a faculdade, quitar a faculdade. Já ouviu falar a respeito disso? Aquele dinheiro já é daquela criança, já é daquele adolescente, mas ele tem acesso quando ele tem maturidade. Eu estou fixando
esse fundamento, porque ele é de suma importância para você entender como você vai ter acesso à herança de Deus, como você vai ter acesso ao que Deus já preparou para você. Olha só, Jesus já abençoou, está no passado esse verbo. Em outras palavras, você não precisa se converter, se santificar, buscar a palavra, buscar o entendimento da palavra, mudar todos os seus comportamentos, para que então, um dia, você mereça aquilo que Deus tem para você. Não é assim que funciona. Tudo que Deus tem para você já é seu, já está guardado para você. E quando que você vai ter acesso a isso? Quando você tiver a maturidade necessária para que isso aconteça. Isso faz toda a diferença para você que muitas vezes acha: eu estou estagnado, eu não cresço espiritualmente, eu não avanço, eu não sigo em frente, eu não... Olha só, talvez o que você precise fazer é buscar a maturidade necessária para que você tenha acesso ao que você quer ter acesso. Não adianta nada eu pedir para Deus hoje assim: Senhor, eu quero ser usado em revelação, eu quero falar profundamente, eu quero revelar CPFs e RGs e endereços, eu quero curar pessoas, eu quero... Tá, mas será que eu tenho estrutura para isso? Será que eu tenho? Uma coisa que é verdade é que uma árvore, quando ela tem muitos frutos, mas ela tem pouca raiz, ela tomba e Deus não permite que isso aconteça. Ou permite... Espero que não, não é? Espero que Deus me forme para que eu receba aquilo que eu quero receber dele, aquilo que ele tem para mim. Da mesma forma eu quero que aconteça com você. E essa palavra, ela traz a revelação daquilo que você precisa fazer para que você cresça espiritualmente e em todos os âmbitos da sua vida de maneira saudável. É isso que Deus quer gerar em você, um crescimento saudável. Então não se desespere para crescer. Que você seja ansioso, não em tomar grandes proporções na sua vida, mas em alcançar a maturidade necessária para que você alcance isso, para que você tenha acesso a isso. O exemplo de Gálatas capítulo 4 é que o herdeiro não tem a idade necessária ainda para que ele tenha acesso à herança. No caso do meu caso, no seu caso, de qualquer um de vocês, não é a respeito de idade. Não tem nada a ver com idade. Quando eu tenho 20 anos da presença de Deus, 15 anos, 30 anos, ou meu caso, 2 anos e meio, aliás, e já caminhando para os 3 anos, não tem nada a ver com tempo. Por isso que eu não gosto quando o pastor fala: ah, mas eu tenho 25 anos de crente e por isso... Aí cita algo do qual ele poderia merecer. Mas não tem nada a ver com merecimento. Tem a ver com você ter maturidade, porque eu não trabalho para ser herdeiro do meu pai. Você não trabalha para ser herdeiro do seu pai, da sua mãe. Você não faz isso. A partir do momento que você nasceu, você é herdeiro. Então você não deve trabalhar para ser herdeiro do seu pai. Você deve trabalhar para se alinhar a ele, para honrar a ele, para obedecer a ele. Ser herdeiro é uma consequência. Perceba, lá a gente leu em Romanos 8 que quando a gente obedece a Deus, aliás, quando a gente crê em Deus, a gente recebe o Espírito dele, do Filho dele, ao qual clama Abba Pai. E esse Espírito não é um espírito de escravidão, mas de adoção. Percebe? É sobre ser filho, não é sobre ser um funcionário. Deus não quer que você seja um funcionário. Ele não quer que você enxergue a relação com ele como um trabalho. Deus não é o seu patrão, Deus é o seu pai. Compreende a diferença? Se você considerar que o relacionamento com Deus é um trabalho, você vai ter que olhar para ele como um patrão. E você vai ter que olhar para os seus irmãos como funcionários. E você vai ter que buscar merecer as promoções. Você vai ter que buscar merecer o seu salário, um aumento de salário. Mas não é a respeito disso, é a respeito de ser filho. E quando você olha para Deus como um pai, você olha para os seus irmãos como irmãos. Você trata eles como irmãos. E quer saber, os irmãos que verdadeiramente são irmãos, eles querem os outros irmãos mais perto. Eles querem edificar a vida dos outros irmãos. Eles não querem simplesmente fazer com que o irmão seja menor do que ele, não. A família, é o nome da família que interessa. Então que você perceba isso e honre a família de Deus, porque a igreja é a família de Deus na terra.
Então olhe para essa família e olhe para ele como uma família, como um pai e como irmãos. Porque, como eu falei, não tem a ver com idade, tem a ver com se parecer com Cristo. Olha só o que Efésios capítulo 13 diz, do 13 em diante. Preste muita atenção. O texto diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou o varão perfeito, o homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que o texto está dizendo aqui é que nós sejamos um na fé, porque você é uma parte do corpo de Cristo, eu sou uma parte do corpo de Cristo. Nós juntos, na unidade da fé, na unidade da certeza que nós temos em Cristo, nós dessa forma vamos crescer. Tanto buscando se parecer com Ele, quanto buscando ser um com Ele e com os irmãos. Quando a gente busca isso, a gente está caminhando para o crescimento. Ele é o auge da maturidade. Quer olhar para a maturidade? Olhe para Cristo. Cristo é a maturidade. Mas se você quiser ter essa maturidade, que você negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga Ele. Esse é o caminho que Ele deixou para que você também seja maduro e para que você também tenha acesso à herança que Deus tem para você. E olha o que o texto diz na sequência. Para que não sejamos mais meninos. Olha só, para que não sejamos mais meninos. A gente acabou de ler que um menino, enquanto é menino, ele não tem acesso à herança, mas quando ele se transforma em homem, quando ele alcança a maioridade, aí ele tem acesso. O que o texto está dizendo aqui é: seja como Cristo e você vai deixar de ser menino. Inconstantes, levados por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Olha o crescimento espiritual aqui. O crescimento espiritual está plenamente ligado ao fato de que nós devemos buscar se parecer com Jesus. Nós devemos buscar entender quem Jesus é, juntamente com a igreja, crescer em direção ao que Ele é. E assim a gente vai crescer. E assim, através da maturidade, Ele é o auge da maturidade de Deus. Deus disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. A Ele ouçam. Basicamente o que Deus estava dizendo é: esse é o meu padrão de qualidade, ele é a expressão daquilo que é bom para mim, ele é a expressão daquilo que eu sou, então obedeçam a ele, honrem quem ele é, escutem o que ele tem para dizer e sejam como ele. É isso que Deus está dizendo ali. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que a gente fazendo aquilo que Deus falou para a gente fazer lá em Mateus capítulo 17, versículo 5, que é esse versículo a respeito da transfiguração, ou até mesmo em relação ao batismo de Jesus, conforme escreveu Mateus no capítulo 3, este é meu filho amado em quem me comprazo. 2 vezes Deus falou isso. E 2 vezes ele confirmou que Jesus é o padrão de qualidade. Jesus é o auge da maturidade de Deus. E é com Ele que nós devemos se parecer. E se parecendo com Ele, nós vamos ter acesso ao que Deus tem para nós. Perceba que em momento algum aqui eu falei a respeito de merecimento. E não é que você não tem que obedecer, que você não tem que honrar a Deus, que você não tem que orar, que você não tem que buscar, que você não tem que jejuar. Não é a respeito disso. Você tem que fazer tudo isso. A palavra diz para você fazer. Mas tudo isso não aponta para o merecimento. Aponta para a honra. Aponta para ser filho dele. É totalmente diferente. Quando nós olhamos para Deus dessa forma, a gente está sendo meros servos. Mas nós não recebemos espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor. Mas recebemos espírito de adoção que em nós clama: Abba, Pai. Paizinho. Uma pessoa que tem um espírito dentro dela que clama paizinho, não pode estar buscando, se cansando para merecer alguma coisa de Deus. É pela graça. Graça. E sabe por que isso é bom? Porque pode ser que tenham pessoas aí assistindo que estejam debaixo de condenação. Estejam debaixo de condenação pensando: eu não oro o suficiente, eu não busco o suficiente, eu não avanço o suficiente. Olha, eu estava na presença de Deus, eu estava uma bênção, eu estava buscando, mas aí eu caí em pecado, e aí eu me afastei de Deus, eu não consigo voltar, porque eu tenho vergonha. Olha só, o erro de quem caiu e acha que não merece mais é achar que merecia quando estava de pé.
Porque a gente não merece, eu não mereço. Eu tô aqui fazendo uma live falando a respeito de Jesus, eu não mereço nada que eu possa receber dele. Ninguém que está aí ouvindo merece, ninguém na face da terra merece. Só Jesus mereceu e pelo merecimento dele nós recebemos. É graça, graça. Eu quero ler aqui uma outra passagem que é completamente confrontadora em relação à nossa religiosidade. Completamente. Que fica em Romanos. Olha só como não tem nada a ver com obras. Abraão foi justificado pela fé. Olha o que esse texto diz. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Creditado, imputado. Ora, a quem faz qualquer obra, o seu salário não é considerado um favor, mas dívida. No entanto, aquele que não trabalha, mas crê em Deus que justifica o ímpio, a sua fé lhe é creditada como justiça. O que Deus está falando aqui nesse texto é: vocês não trabalharam, vocês são ímpios, vocês são pessoas más, mas se vocês crerem que Deus é aquele que justifica o ímpio, é aquele que paga o salário para quem não trabalhou, vocês vão receber e isso vai ser imputado sobre vocês como justiça. Olha isso, meu Deus! Só pode ser graça. Só pode ser graça. Não tem outra maneira. Aí, Deus está falando aqui, por meio do seu servo Paulo, que quando a gente crê nele, quando a gente coloca a nossa fé nele, sabendo que a gente não merece, isso nos é imputado como justiça. E aí a gente recebe o salário mesmo sem ter trabalhado. Olha, você é herdeiro, você não fez nada para merecer isso. Você creu porque Deus te chamou. Você amou a Deus porque Deus te amou primeiro. E a partir disso, você se transformou um filho de Deus. E esse filho, sendo filho de Deus, você é co-herdeiro de Cristo. E você vai receber a herança. E você já tem a herança, você já tem acesso a ela. Você só precisa da maturidade necessária. Meu Deus, só pode ser graça. Só pode ser graça. E olha só como a maturidade espiritual faz toda a diferença. Toda a diferença. Jesus, desde o versículo 14 de João, está falando a respeito de várias coisas impressionantes. Coisas que são completamente disruptivas de tudo aquilo que os discípulos já tinham ouvido. Aí, Jesus para no meio daquilo que ele estava falando e diz assim: tenho muito mais a vos dizer, mas não digo agora porque não suportarias. Vocês não suportariam. Sabe o que ele está dizendo ali? Eu tenho muito mais para vocês. Vocês já destravaram aquilo que eu já entreguei para vocês, mas tem muito mais. Só que eu não posso dizer agora, porque vocês não têm maturidade necessária para receber o que eu tenho para vocês. Mas eu vou entregar para vocês quando vocês tiverem mais maturidade. E de fato, depois que os discípulos alcançaram uma maior maturidade, eles tiveram acesso a coisas mais profundas em Deus. Você vai alcançar níveis mais profundos na presença de Deus quando você responder mais aquilo que Ele te ensina. Porque maturidade espiritual tem a ver com o quanto você responde para Deus. Bruno, como é que eu faço então para ser mais maduro espiritualmente? Responda ao que Deus requer de você. Aquilo que Ele requer de você já está aqui na palavra de Deus, já está aqui. Mas você precisa ir para a igreja, você precisa ter contato constante com a palavra ministrada, com a palavra discernida por alguém que Deus levantou para fazer isso. Então vá para uma igreja. Não fique baseado apenas no seu entendimento. Que você possa compartilhar com os irmãos aquilo que você entendeu. Tenha o seu momento devocional, busque a palavra de Deus em casa, ore bastante, busque bastante. Mas tenha contato com outros irmãos que vão edificar sua fé, que vão trazer um conhecimento que você não tem, que você não vai ter. Porque você não é a totalidade daquilo que Deus é. Você é uma parte do corpo de Cristo. E uma parte do corpo precisa estar ligada com as outras partes. Senão ela não faz sentido.
uma orelha só faz sentido se ela estiver conectada à cabeça. Se você foi chamado para ser uma orelha no corpo de Cristo, uma orelha fora do corpo não serve para nada, compreende? Então, que você esteja conectado ao corpo de Cristo, que você vá para uma igreja, abra o teu coração. Ah, mas a igreja, você não conhece meu bairro não tem igreja. Você não conhece o pastor lá, ele roubou o dízimo. Você não conhece, irmãos, os problemas, eles acontecem. A igreja é formada por pessoas e pessoas não são perfeitas. Infelizmente, as igrejas não são perfeitas. Inclusive, se você encontrar uma igreja perfeita, não vá lá, porque ela vai deixar de ser perfeita. Se eu encontrar uma igreja perfeita, eu nem vou lá, porque eu vou destruir a perfeição daquela igreja. Eu não sou perfeito, você não é, ninguém é. A questão é que você tem que entender que você é um irmão dentre muitos irmãos. E você foi chamado para viver em família. Então viva em família e por meio disso você vai crescer. E quando Jesus fala isso, eu tenho muito mais para dizer para vocês, mas eu não posso dizer agora. Pensa só, e é muito verdade isso. É muito profundo isso. Sabe por quê? Imagina só se naquele momento, isso é João 16, imagina se naquele momento Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, eu sei que talvez você não suporte aquilo que eu vou te dizer, mas eu vou contar tudo que eu vou fazer através de você. Olha só, eu não falei para você em João capítulo 13 que você vai me negar? Pois é, em João 19 você vai me negar mesmo. Você vai me negar e você vai ficar muito triste com isso. Tanto que você vai deixar de ser discípulo, você vai voltar lá para sua pesca. Mas um dia eu vou aparecer para você e vou restaurar a minha relação com você. E quando eu fizer isso, eu vou gerar uma pesca maravilhosa aquele dia. Vocês vão pescar junto com seus irmãos, vão pescar mais de 150 peixes. E aí, naquele dia, eu vou fazer algumas perguntas para você, vou pedir para você cuidar dos meus cordeirinhos, das minhas ovelhas, e você vai ser um grande líder da igreja do primeiro século. E sendo esse grande líder, você vai estar junto com 119 pessoas. E aí você vai estar lá naquele lugar, no cenáculo, buscando o Espírito Santo, conforme eu vou orientar para vocês. E aí vai vir línguas repartidas como de fogo sobre vocês, e um som como de um vento impetuoso e veemente, vai encher toda a casa. E vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Tão cheios que você vai sair junto com João e vai ter um coxo na frente da porta formosa do templo. E essa porta vai ter um coxo ali de nascença e você vai ser usado para dizer o seguinte para ele: ó, eu não tenho prata e nem ouro, hein? Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E o homem vai pular e vai ficar de pé. E todo mundo vai ficar impressionado com aquilo. Então, o Espírito Santo, o Espírito que eu vou derramar sobre você, vai falar com aquelas pessoas, e aquelas pessoas vão se arrepender de seus pecados, porque muitas daquelas pessoas vão ser pessoas que estavam lá na frente de Pilatos dizendo a meu respeito: crucifica-o, crucifica-o. E aquelas pessoas vão reconhecer que de fato eu sou Deus, de fato eu sou o Cristo, e elas vão se converter. E milhares de pessoas, Pedro, vão se converter através do seu ministério. Você acredita nisso? Nessa hora Pedro já ia estar... Como se não bastasse, ele poderia continuar e dizer: olha, e você vai receber uma revelação, Pedro, tão profunda, que você vai escrever cartas para a igreja. E essas cartas elas vão ser enviadas e mais tarde elas vão fazer parte de uma Bíblia. E essa Bíblia todo cristão vai ler, inclusive seu nome vai estar lá, suas cartas vão estar lá. E você, pela pregação da sua palavra, que você escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, que eu vou derramar sobre a sua vida, Pedro, muitas pessoas vão se converter. E lá em 2018, em outubro de 2018, vai ter um menino chamado Bruno, vai estar falando lá pro povo, um menino que é doidinho, vai falar para eles lá a respeito de você. E ele vai estar falando a respeito de você quase 2000 anos depois. E pessoas vão estar aprendendo de você, vão estar aprendendo com aquilo que eu fiz através de você, Pedro. Você acredita nisso? Nessa hora, meu querido, Pedro já está desmaiado, porque Pedro não tinha estrutura para receber tanta informação. Eu não tenho estrutura para receber a informação sobre tudo que Deus vai fazer sobre a minha vida. Você também não tem. Talvez você desistiria se soubesse tudo que Deus vai fazer sobre você. Estava vendo um testemunho de um pastor que não tinha nada, foi chamado, Deus direcionou ele a abrir uma igreja. Só que para fazer isso ele precisaria de mais de 15 mil reais. Ele não tinha nada, ele tinha 25 centavos no bolso. E aí Deus chamou ele para fazer aquilo, ele falou: não, Senhor, isso aí é loucura, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições.
E aí, de repente, Deus começou a mover pessoas para ajudar ele, ele conseguiu ajuntar um certo dinheiro e foi e aceitou aquilo. Na verdade, ele precisava de 30 mil reais. E aí, ele conseguiu os 30 mil reais, tudo mais, aquele galpão foi se transformando numa igreja. E aí precisou fazer uma reforma, e foi mais tanto. Aí precisou fazer de outra reforma, e ele já estava dentro daquele projeto. E aí ele foi gastando dinheiro, Deus foi usando pessoas para abençoar ele, para ele ter condições, tudo mais, tudo mais, tudo mais. Sabe quanto ele gastou no final daquela obra para a igreja? 150 mil reais. 150 mil reais. Se Deus tivesse falado para ele, é o seguinte, você vai precisar de 150 mil reais e hoje você só tem 25 centavos, o cara não suportaria, compreende? Mas Deus, ele sabe exatamente a proporção daquilo que ele coloca sobre as nossas vidas. Ele sabe exatamente aquilo que você suporta. Aquilo que você viveu até hoje, você não viveu por acaso. Você suporta tudo aquilo que você viveu. Senão você não receberia tudo isso. Deus, ele te ama e ele sabe exatamente o tamanho da sua cruz que você tem que carregar. Ele sabe. E à medida que você responde aquilo que ele te pede, aquilo que ele te ensina na palavra, aquilo que você tem sede de buscar, aprende e coloca em prática, é através disso, através do conhecimento de Cristo, que você vai crescer espiritualmente. Quando você crescer espiritualmente, Deus vai liberar mais sobre a sua vida. A herança já é sua. É como se tivesse uma conta com 1 milhão de reais e você precisasse completar 18 anos para ter acesso a ela. Você já tem esse 1 milhão de reais em Deus. Seja lá o que significa esse 1 milhão para você. Seja dons, seja ser uma pessoa sábia, seja uma pessoa que vai aconselhar pessoas, seja uma pessoa que simplesmente quer ter uma relação mais profunda com Deus. Seja qualquer coisa, saiba que isso já está em Deus. Deus já te conhecia. Deus, ele já te conhecia muito antes de você nascer. Deus já te conhecia antes da fundação do mundo. A Bíblia diz em Atos 17 que Deus, ele sabia exatamente onde ele ia colocar cada homem através de Adão e Eva. Imagina só, Deus olhava para Adão e Eva e via você em 2018. Ele já conhecia você. Ele já sabia exatamente o seu nome e sabia exatamente o nome dos seus filhos que você ainda não tem. Ele sabia de tudo já. Ele te conhece, ele te formou. Sabe? Você é um projeto de Deus. Você é uma pessoa que foi formada por Deus. Todas as coisas que já aconteceram na sua vida até hoje foi para formar você. Formar você naquilo que Deus quer que você seja. Ainda que você não entenda. Ainda que coisas difíceis tenham acontecido e estejam acontecendo e vão acontecer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você está aqui, você está sendo chamado por Deus. Deus está dizendo para você, eu te escolhi, eu te formei, eu te conheço. Eu sei exatamente o que eu tenho para a sua vida. Mas você precisa responder ao meu chamado. É como se Deus dissesse isso. Porque existem muitas promessas sobre a minha vida, sobre a sua vida. Coisas que ainda você nem sabe que vão acontecer. Coisas que você nem sabe que Deus tem preparado para você. Mas talvez você não tenha estrutura nem para saber o que Deus tem para você. Você precisa responder ao chamado dele. Precisa crer nele primeiramente. Se entregar para ele. E a partir disso conhecer aquilo que ele tem para você. Você precisa responder. Entende? Quando isso acontecer, quando você de fato for um filho dele, porque talvez você esteja aí e nem creia em Cristo, crendo em Cristo, você vai ser transformado em filho de Deus. É o que a Bíblia diz em João 1,12. Aos que creram, aos que receberam ele, receberam o direito de serem chamados e de serem de fato filhos de Deus. Você é um filho de Deus se você crer em Cristo. E toda a herança já está preparada para você. Então responda a ele. É isso que você precisa. Porque eu vou te dizer algo muito forte aqui. Por amor, pelo amor de Deus, muitos de seus filhos vão ser sempre pequenos. A vida toda serão pequenos. Sabe por quê? Porque não vão ter a maturidade necessária para suportar o crescimento. Eu não quero ser pequeno a vida toda, eu quero crescer. Lembra que a gente leu aqui em Efésios 4? A gente precisa buscar o conhecimento de Cristo, ser como Ele, para que a gente cresça e não seja mais meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina
e por doutrinas vãs. Chega de acreditar em religiosidade, de acreditar que eu tenho que merecer. Eu sou o trabalhador que nem trabalhou, mas eu creio que eu vou chegar em Deus e pedir meu salário. E isso vai ser me imputado como justiça. É o que eu tenho feito e eu tenho experimentado a bondade de Deus. E eu convido você a fazer o mesmo. Que você se entregue para Ele. Que você dê esse passo para Jesus. Esse passo é necessário para que você entenda aquilo que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque essa é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Só que o cemitério está cheio de profecias não cumpridas. Cheio. O cemitério está lotado de profecias, de promessas, de sonhos, de projetos. Muitas ideias brilhantes morreram junto com as pessoas. Muitas profecias incríveis de pessoas que tocariam milhares de pessoas. Não aconteceu. E sabe de uma coisa? A culpa é de Deus? A culpa é de quem não respondeu ao chamado de Deus. Deus, Ele te chamou. Ele é o teu pai. Ele quer formar você. Ele não quer te obrigar a nada. Ele está te chamando em amor e dizendo: eu te amo, eu te conheço e eu sei o que é melhor para você. Eu te formei. E sendo eu a pessoa que te formou, eu posso ser a pessoa que vai te conduzir para o cumprimento das promessas. Mas você precisa responder a esse chamado. E eu faço essa pergunta para você que está nessa live, que está assistindo a gravação dessa live. Você quer responder ao chamado de Deus? Se você é uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, ou que ainda nem entregou sua vida para Jesus, que nunca confessou a fé em Cristo, eu convido você a tomar esse passo agora, porque a palavra nos garante que Ele está aqui. Onde, olha só, eu vou ler Mateus capítulo 18, versículo 20. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Jesus está aqui. Eu posso sentir Ele aqui. E olha só o que diz o versículo 19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, essa lhe será dada por meu Pai que está nos céus. Se a gente orar junto aqui a respeito da sua conversão, a respeito da transformação na sua vida, de que você vai ser conduzido aqui em diante pelo Pai, a palavra diz que se nós orarmos juntos, o Pai vai fazer. E eu tenho certeza que essa é a vontade do Pai para você. Ele não deixaria de fazer isso. Porque é o que diz o versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então, se nós ligarmos você no céu por meio dessa oração, você estará ligado com Ele. E daqui em diante você poderá ter uma vida completamente diferente de tudo que você já viveu. E não quer dizer que amanhã você vai ganhar na loteria, que na semana que vem o seu marido vai deixar de usar drogas, que daqui a um mês o seu filho vai voltar para casa e vai ser o melhor filho do mundo. Não. Isso quer dizer que você vai estar ligado ou ligada ao Todo-Poderoso e por meio dele, Ele vai te mostrar o caminho para você viver uma vida abundante, uma vida abençoadora, não só de bênçãos para você, mas de que você seja abençoador onde quer que você esteja, que você abençoe onde quer que você chegue, porque Deus pode fazer isso. A Bíblia diz: se Ele deu o Filho dele por nós, como Ele não vai dar com o seu Filho todas as coisas? O que é impossível para Deus? O que é muito para Deus? Ah, eu não posso dar muito para Ele não, porque senão vai faltar para Joãozinho. Não, Deus Ele pode abençoar poderosamente todos nós, sem exceção, e não vai faltar recursos para Ele. Mas a maior bênção que Deus pode te dar, o maior milagre é a salvação. Porque nós, sendo totalmente falhos, pecadores, sendo completamente depravados, aprove a Deus nos escolher, nos chamar, nos justificar e nos salvar. Esse é o maior milagre. Eu não quero que simplesmente saiam pessoas daqui dizendo: eu fui abençoado. Eu quero isso. Mas mais do que isso, eu quero encontrar vocês na glória. Eu quero encontrar vocês no novo céu e na nova terra. Eu quero estar junto com vocês e poder compartilhar com vocês a respeito desse dia aqui. Eu sei que isso é possível. E eu sei que isso vai acontecer se você der esse passo para Jesus. Eu te pergunto, você quer entregar sua vida para Jesus? Você quer dar esse passo hoje? Você sente que é Deus falando com você e não eu, não Bruno, mas o Espírito Santo dele, ao qual está sobre mim e está sobre qualquer um que crer nele. Se você crer nele, dê esse passo para Jesus hoje e comente: eu quero receber Jesus como meu Salvador. Eu quero, eu preciso.
Sem Ele eu não posso. Diga isso. Se você está afastado, se você nunca entregou a vida para Ele, entregue-se de uma vez por todas e viva essa vida abundante. Comente: eu quero receber Jesus como meu Salvador. Confesse publicamente. Confesse, porque a palavra diz para a gente fazer isso. Diz para a gente crer com o nosso coração e dizer com os nossos lábios. Como eu não estou ouvindo sua voz, que você comente. Porque comentando eu vou entender que nós poderemos fazer uma oração juntos a respeito disso. Mas se entregue. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Comente isso. Eu vou dizer seu nome na oração. Nós vamos orar juntos. Você vai repetir algumas palavras e você vai crer nessas palavras. E você vai dizer com as suas palavras. E então você estará entregue nas mãos do Senhor. Se você está assistindo essa gravação, você recebeu essa gravação de alguém que estava aqui na live ou de alguém que assistiu depois, e você quer entregar sua vida para Jesus, eu convido você a fazer o seguinte: feche os seus olhos, curve sua cabeça e diga em voz alta ao Pai o seguinte: Senhor meu Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que eu não mereço. Repita isso. Eu reconheço que sem o Senhor não é possível e que somente pelo merecimento de Cristo eu poderei ser salvo. Pai, eu creio em Ti. Eu abro mão de todos os deuses estranhos que eu já busquei. Eu abro mão de tudo aquilo que eu já fiz tentando encontrar o Senhor. Pois o Senhor é o único Deus, o Criador dos céus e da terra. Que o meu nome esteja no livro da vida. Eu confesso a Ti os meus pecados. Confesse a Ele aquilo que você é, aquilo que você já fez de errado. Diga para Ele aquilo que você sabe que não está certo. E peça ajuda para Ele. Peça forças para Ele. Peça a Ele que Ele derrame do Espírito dEle sobre você. E que você seja conduzido por Ele. E por meio disso, você venha a experimentar uma vida abundante em Cristo. Peça isso e peça em nome de Jesus. Amém? Olha só. O mundo, o que o mundo faz? O mundo, ele apresenta o que é bom. Aí você experimenta o que é bom. Aí você se esbalda nisso. Aí, quando você está bem mergulhado nisso, o diabo te mostra que você está num charco de lodo. E aí você abre os olhos e percebe que está num charco de lodo, numa areia movediça, todo sujo e que não tem a capacidade de sair sozinho daquilo. Aí o mesmo diabo que te apresentou aquilo que era bom, diz pra você: ó, agora não tem mais jeito, hein? Agora já era pra você. Você tá todo sujo aí, vai querer agora ir pra esse Deus que é santo? Vai querer ir pra igreja agora? Vai dar de santinho? E aí a pessoa se frustra, e aí a pessoa se autocondena, e aí a pessoa desfalece. E muitas pessoas caem nessa armadilha e não são salvas. Só que Jesus é o oposto. Jesus, ele te apresenta o que é bom. Ele te apresenta o que é maravilhoso. O que é abundante. O que é incrível. E fazendo isso, à medida que você se relaciona com ele, as coisas vão melhorando. Você vai encontrando algo muito melhor ao longo dos dias. Eu posso dizer isso por mim. Cada dia que eu me relaciono com Jesus, eu aperfeiçoo-me. Eu avanço. Eu conheço mais Ele, eu me apaixono mais por Ele. Hoje eu tive um momento tão pessoal com Deus, foi um diálogo com Deus. Eu não abro mão disso por nada. Não tem pecado no mundo que seja mais valioso do que você ter um contato com Deus, com o Todo-Poderoso, com o Espírito dEle. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, ele é oposto, ele mostra o que é bom e vai melhorando ao longo do tempo. Em Caná da Galileia, o primeiro milagre de Jesus, ele transforma a água em vinho. E o mestre Sala, quando experimenta daquele vinho depois de muito tempo, ele diz: nossa, geralmente as pessoas colocam um vinho bom primeiro e depois apresentam um vinho inferior. Por quê? Porque no início as pessoas estão experimentando o vinho, estão degustando, mas depois elas já estão bêbadas, então as pessoas davam um vinho ruim depois. Mas Jesus, ele fez com que naquela festa o melhor vinho fosse entregue depois. Sabe o que essa perspectiva desse milagre traz para as nossas vidas em relação a tudo que foi apresentado aqui? O melhor
de estar em Jesus é que o melhor está sempre por vir. Você conhece algo bom, mas você sabe que aquele algo bom não é nada perto daquilo que está por vir. E aí você experimenta o que está por vir, e aí você chega naquilo que estava por vir. E você sabe, tem a convicção de que o melhor está por vir. Estar em Jesus é assim, é estar avançando, estar crescendo, e não tem como não estar apaixonado por Ele por isso. Se você está fraco na fé, se você não consegue orar mais, se você tem dificuldade de ter essa relação pessoal com Deus, faça o seguinte, mude a sua oração. Não ore mais como um servo. O filho pródigo, ele saiu e levou a herança. A gente está falando sobre herança e sobre maturidade aqui, e sobre ser filho. O filho pródigo pediu a herança e foi embora. Pedindo a herança e indo embora, ele resolveu voltar. Falou, eu já não sou digno, eu não mereço. E ele voltou sabendo que não merecia. Ou seja, ele voltou confiado na graça do pai. E aí quando ele chegou lá, o pai não quis nem saber. E o pai recebeu ele de volta e deu uma festa por isso. E aí o filho mais velho pleiteia com o pai o seguinte, pai, esse filho teu aí, nem era mais irmão, né? É filho teu. Esse filho teu aí gastou o dinheiro do Senhor com meretrizes, com bebedeira e tudo mais. E você recebe ele de volta? Eu estou aqui com você o tempo inteiro e você nunca matou um bezerro cevado para eu me alegrar com os meus amigos. E aí, sabe o que o pai responde? O pai diz o seguinte pro filho mais velho. Meu filho, você está sempre comigo e todas as coisas que são minhas são tuas. Percebe isso? Todas as coisas que são do pai também são do filho. Também são do filho. E quando a gente compreende que a herança já é nossa, a gente tem que ficar minimamente constrangido. Você que está aí fraco na fé, que está cambaleante, saiba de uma coisa. Esteja sempre com o pai, assim como o irmão mais velho do filho pródigo. Mas não seja como um simples servo. Porque o filho mais velho falou, eu te sirvo, mas tá bom, sirva ao pai. Mas esteja presente como um filho, tenha uma relação pessoal com ele. E dessa forma você vai ter acesso a tudo que já é seu. O melhor está por vir. Amém? O futuro é brilhante. Eu não tenho dúvidas disso. E eu profetizo sobre a sua vida que a mesma coisa seja revelada para você. Eu não quero profetizar aqui, você vai receber... Não. Que você tenha esse entendimento, o conhecimento de Cristo, o conhecimento, a revelação daquilo que foi lido aqui da palavra de Deus. E dessa forma, eu tenho certeza que você vai experimentar algo muito mais impressionante daquilo que você já experimentou até hoje. Tá certo? Essa live, ela provavelmente estará no YouTube. Então, se você assistiu, se você está assistindo aqui agora e você gostou da mensagem, você conhece alguém que você quer enviar, que você sabe que essa pessoa vai aprender alguma coisa, vai ser edificada de alguma forma, por favor, que você comente, que você compartilhe e que você envie para essa pessoa esse conteúdo. Eu creio que esse vídeo pode abençoar a vida de outras pessoas que você conhece. Você pode ser um viabilizador da pregação do Evangelho. E dessa forma, eu tenho certeza que pessoas também conhecerão Jesus, assim como você conhece, por meio da fé nele, por meio de colocar em prática a pregação do Evangelho. Amém? Eu estou muito feliz por aquilo que foi compartilhado aqui com vocês. A cada vez que falo a respeito da palavra, ela é mais revelada, mais nítida no meu coração. Eu só tenho a agradecer ao Pai por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Que cada um de vocês seja mais que abençoado em Cristo Jesus. E caso vocês queiram comentar alguma coisa agora no finalzinho, fiquem à vontade. Eu estou só subindo aqui nos comentários para ver se eu não deixei passar alguma coisa. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida e te faça crescer na graça. Amém. Que assim seja. A Fernanda crê nas promessas de Deus. Palavra maravilhosa, edificante. Glória a Deus. Fico feliz que vocês tenham recebido a palavra com carinho. Estou voltando aqui para ver se eu acho mais alguma coisa. Caso você tenha algum comentário, fica aí mais um minutinho para você dizer o que você quiser.
Podemos dizer que José, quando estava preso, ainda era menino, por isso está passando por um momento de maturidade, passou pelo que passou para crescer espiritualmente. Quando ele estava pronto, Deus o abençoou, Deus entregou para ele aquilo que ele tinha. Exato, nada é por acaso, né? Aquele processo todo foi doloroso, mas foi edificante. Da mesma forma, o povo de Israel caminhou pelo deserto em direção à terra prometida, mas eles demonstraram não ter maturidade suficiente para que eles tivessem acesso àquela herança. Eles murmuraram. E não é que quando a gente murmura, a gente vai para o final da fila, porque Deus é um Deus birrento, que tem uma palmatória na mão, que toda vez que você erra, ele dá na sua mão e te joga no final da fila. Não é isso. É que quando a gente murmura, a gente revela uma falta de maturidade em nós. Por isso que a gente não recebe. Quando você murmura, você não recebe a bênção. Não é porque existe uma regra de que quando você murmura, você perde a bênção. Não. Quando você murmura, você apresenta uma realidade que você não tem maturidade suficiente em Deus. Porque quem está amadurecido em Deus não tem motivos para reclamar da forma que um murmurador murmura. Se eu creio em Deus e furou o pneu do meu carro, eu não vou murmurar por isso, porque eu sei que Deus pode dar uma graça ali de eu resolver a situação e ir embora. Eu creio que uma situação difícil, quando eu entro em uma situação difícil, eu creio que Deus pode mudar essa história. Então, murmuração não faz parte da vida de quem já amadureceu em Cristo. Esse é um assunto muito vasto, tem muita coisa para dizer a respeito disso, por isso que a live ficou um pouco longa, mas eu creio que de alguma forma, alguma parte dessa ministração, eu espero que ela toda, né, porque toda ela foi baseada na palavra de Deus, tenha feito sentido para você, que você tenha sido edificado. Amém? Glória a Deus. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe poderosamente. Fala, Jair, boa noite. A live já está acabando, mas eu vou colocar a gravação no YouTube, então se você ou qualquer outra pessoa que queira assistir do início, que tenha chegado depois, queira assistir, estará disponível no YouTube. Eu vou compartilhar aqui no Instagram apenas para conseguir baixar ela, porque eu acho que eu não tenho memória suficiente aqui. E aí quando eu baixar, vou tirar aqui do Instagram e colocar no YouTube. Então, tem um linkzinho no perfil. Aí você aperta no linkzinho, vai subir aí o YouTube e você se inscreve e ativa o sininho, tá bom? Deus abençoe a todos. Dai, Fernanda. Me diz os dias da live, por favor. Elizabeth, é todo sábado e domingo, mais ou menos às 10h30, tá bom? Hoje começou um pouquinho depois das 10h30, mas geralmente é 10h30. Tá bom? Compartilha aí com as pessoas. Vamos falar de Jesus. E que tenham um domingo abençoado. Votem consciente amanhã. Amém? Deus abençoe.